porque os jovens estão abandonando a religião, né? Certo. E aí a gente estava falando sobre a questão do conhecimento, se essa velocidade, essa quantidade de informação está influenciando nessa decisão dos jovens, né, de abandonar essa fé. Aí eu já quero Sim. aproveitar, pastor, e pedir para você me falar também sobre essa questão dessa pesquisa. Você acha que esse número de 30% aí de jovens que se declaram sem religião, se ele é verdadeiro e que tipo de consequência isso traz para a nossa juventude aí, para a nossa sociedade? Então, eu acredito que sim. Eu não sei se verdadeiro, eu não sei, né? Mas eu não questionaria, não me gera estranheza, tá? Uhum. É, essa quantidade de gente. Porque se você começa a conversar com as pessoas, você vai perceber que não está muito difícil, não, da gente chegar nessa constatação de que as pessoas estão abertas a todo tipo de religião, né? Elas são cada vez mais estimuladas a aceitar de tudo, a abraçar tudo, porque, como a gente já falou aqui, é uma marca do nosso tempo, né? O que acontece também, se você escolhe uma religião, você precisa se enquadrar nela, né? Então, as religiões elas vão te passar, né? Elas vão estabelecer um padrão de vida, né? O que que você pode, como a gente já falou aqui, coisas em comum, valores que você vai precisar compartilhar. E aí que tá, Dom. As pessoas, em geral, sendo bem honestos, né? As pessoas não estão tão dispostas assim a privações, a se submeter, como a gente falou, a valores inegociáveis. Então, quando você fala, é assim que tem que ser, porque essa religião funciona assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é dela que vem os valores fundamentais para conduzir nossa vida. Isso afasta, isso repele, né? E as pessoas não estão dispostas a se submeter, a pagar esse preço. Daí, então, a facilidade de você abraçar tudo, porque quando você abraça tudo, é o que a gente já falou lá no início, você acaba não abraçando nada, entendeu? Exatamente. Então, eu acredito que vai bem por essa linha. Os tipos de escola na adolescência e saúde e bem-estar subsequentes na idade adulta e jovem, uma análise abrangente de resultados. Então, essa pesquisa que foi feita, levando uma idade, em consideração uma idade aí entre 12 e 15 anos, né? O tipo de escola que a criança estudou e o resultado disso na vida prática dela depois com relação à decisão dela de assumir uma religião ou outra ou não assumir religião nenhuma, né? Eles chegaram à conclusão de que as escolas confessionais, escolas que ensinam religião desde cedo, elas já plantam um pouco mais a semente no coração das crianças e quando ela chega na juventude, essa ex-criança que agora é jovem e já partindo para a vida adulta, ele vai ter menos dificuldade, vamos dizer assim, né, de assumir determinada religião. Eu te pergunto, como o jovem pode ter fé em Deus sem entrar em conflito interior? Ou seja, como conciliar fé e razão, fé e conhecimento científico? Então, porque eu já começo trazendo uma questão, né, Dom? Por que que o Ocidente avançou tanto em ciência? Por que que, na verdade, vamos colocar assim, se você for analisar os prêmios, os ganhadores do Nobel, né, os prêmios mais reconhecidos do nosso tempo, né? Quem foram os ganhadores? Você vai perceber que uma grande parcela dos ganhadores do Prêmio Nobel de Desenvolvimento, Conhecimento, Descobertas Científicas são judaico-cristãos. Por quê? Porque a nossa cosmovisão, a nossa maneira de enxergar o mundo, é uma maneira que pensa o seguinte: Deus não se ofende com a investigação, Deus não se ofende com a inteligência, com o desenvolvimento. Pelo contrário, Deus coloca a imagem do homem, dele no homem, e capacita o homem para que ele desenvolva. Né? Esse é o mandato de Deus lá no Éden, né? Em Gênesis, lá no início. Ele fala: olha, vocês vão cultivar a terra, vocês vão desenvolver ali. Tá subentendido que o homem vai governar sobre a terra, ele vai desenvolver a terra, e esse desenvolvimento passa pela nossa capacidade mesmo de pensar, de criar, né? De construir. Eu acredito que quando a gente enxerga a religião de forma correta, saudável, dentro dos pressupostos que eu acredito que a palavra de Deus tem como guia, né, que a Bíblia tem como guia, eu acredito que a gente consegue conciliar facilmente. A razão, porque Deus não pede que a nossa razão seja aniquilada, abandonada, que ela seja suprimida. Na verdade, o que a gente precisa entender é que a nossa razão, ela vai servir a nossa fé. A fé
está sobre a razão. Então, ela não vai disputar com a razão. Não há uma disputa, não há um conflito. A razão serve à nossa crença, à nossa fé. E assim a gente consegue desenvolver uma fé muito mais sólida. Mais uma vez, o termo aqui que eu estou falando desde o início. Na sua opinião, a Terra é plana ou é redonda? Polêmico, polêmico. Pois é. Não, eu Às não vezes as sou pessoas falam defensor assim, da Terra plana, não. às vezes a pessoa fala assim, mas você acredita em Deus? Ah, acredito. Ah, mas você acredita que a Terra é plana, então? Não, é Não, diferente. A não, pessoa não, gosta de causar, eu não né? sou defensor dessa linha, não. Ô, Andrei, então assim, ainda sobre a questão do conhecimento e a inteligência, né? Eu tenho um canal no YouTube que é o Vida Inteligente na Fé. Até convido o pessoal que não conhece o canal ainda para poder depois dar uma chegadinha lá no YouTube, se inscrever lá, clicar no joinha, ativar o sininho das notificações para poder receber os Boa. nossos vídeos lá, né? Vídeos bem Essa live criativos, né, aqui. Dom? Uma pegada bem criativa, uma pegada bem, assim, uma conversa bem agradável, né? Bem interessante o trabalho que você está fazendo. Pessoal que não conhece ainda tem que conhecer, com certeza. Bacana demais. Então, pedir o pessoal que está aí na live que depois dá uma chegadinha lá, depois da live. Agora não. Agora vocês fiquem aqui. Então, olha só, na nossa pauta 7 aqui, na fase da juventude é comum a galera passar por crises. Hoje em dia existem dois fenômenos importantes e que estão em alta no meio dessa garotada. O primeiro deles a gente sabe, né? Que é a deprê, que está pegando muita gente. Eu não sei até onde essa pandemia influenciou, né, no desenvolvimento dessa síndrome tão complicada e grave, né, principalmente em crianças e adolescentes, pegou muita gente. E a outra questão é a síndrome do pensamento acelerado. Essa é uma definição do Augusto Cury, que é um psiquiatra. Eu percebo isso até nos meus filhos, né? A minha filha, ela fala, parece que está na velocidade 1.5, né? Ela diz, peraí, deixa eu voltar para a velocidade 1 aqui para ver se eu consigo entender o que você está falando. Então eles falam muito rápido, eles pensam muito rápido, eles querem jogar tudo, eles querem fazer tudo muito rápido. Até onde a fé pode ajudar a gente a superar esses vários problemas que são típicos da nossa juventude, tomada de decisões, conflitos interiores, né, sobre quem eu sou, para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, escolha de uma profissão, escolha de um objetivo na vida, né? E a superação dessas crises atuais, né, que é a depressão e essa síndrome do pensamento acelerado. Como a religião poderia ajudar os meninos a superarem isso aí? Então, para mim, o problema aí é um problema de identidade. Quem eu sou, né? Quem eu sou. A religião, né? Se a gente for olhar para a Bíblia aqui, se a gente for olhar para a religião cristã, protestante, a gente vai ver que a religião, ela nos dá um caminho, ela nos orienta com relação à nossa identidade. Então, quem eu sou? Qual o meu propósito nessa terra, né? O que está além dessa vida, né? O que me espera? Existe algo? Existe alguma esperança? Então, o abandono da religião ou a diluição desses valores gera uma confusão, gera uma crise de identidade. Então, as pessoas se sentem cada vez mais perdidas. E mais do que isso, voltando lá naquele estudo que a gente estava falando agora há pouco, né, das escolas e tal. Aquele estudo vai apontar que os pais, as famílias em que os pais tomam a frente, né, do estudo, eles se envolvem diretamente no estudo dos filhos, né? Entra até naquela questão do homeschooling e tal, que é uma questão que envolve um pouco de polêmica, mas enfim, quando os pais estão diretamente envolvidos na educação dos seus filhos e estão tendo esse contato com eles, eles têm uma tendência maior de permanecer, de se inclinar para uma religião e permanecerem nessa religião. Por quê? Porque eu acredito que os valores mais basilares da nossa vida a gente aprende em casa. Então, quando a gente tem a crise que a gente vive, é uma crise que atingiu a família, que alcançou o lar, que está dentro da casa, é uma desestruturação. São famílias em que o pai é omisso, ou porventura nem tenha pai, a mãe faz papéis trocados, a gente vive uma confusão, né? As pessoas não sabem quais são os seus papéis, os filhos são criados quase que como que reis. Então, assim, há um desequilíbrio absurdo dentro desse cenário. Isso tudo sendo juntado gera
essa crise, que aí a gente pode colocar o pensamento acelerado. Eu vi um terapeuta falando outro dia, também nada associado à religião, mas ele falando, olha, os jovens de hoje são extremamente inteligentes, e aí você vai concordar com aquilo que a gente estava falando, né? O excesso de informação. Os jovens de hoje são extremamente inteligentes, eles falam 4 idiomas, né? Ele estava falando assim, falam 4 idiomas, eles invadem a NASA, eles entram, derrubam, né, os negócios lá da NASA, são hackers. Exato, eles têm uma inteligência absurda. E aí ele falou assim, mas eles têm uma capacidade emocional de resistir a adversidades mínima. Eles não aguentam nada, não suportam nada, né? Então ele está falando exatamente, fazendo uma comparação entre a capacidade intelectual, que muitas vezes é exaltada, inclusive. Esses meninos já nascem sabendo mexer no celular, eles já nascem sabendo tecnologia e tal. A gente exalta muito isso, mas a gente não está vendo o outro problema, né? Uma fragilidade absurda, né, exagerada. Eles não, de fato, a nossa geração, os mais novos, são cada vez mais sensíveis, cada vez menos resistentes ao sofrimento. E a gente sabe, a gente já está vivendo aí a realidade da vida adulta, a gente sabe que a vida, Eu ela é um não, desafio. eu já tô com a barba branca, você não. Tá vendo? Então, assim, a vida não é fácil, né? Quem disse para nós que ia ser fácil, né? Quem disse? Aí a gente vê pessoas entrando em crise porque existem algumas promessas dentro de religiões equivocadas que falam, se você fizer isso, você vai ser feliz, você vai conquistar isso, Deus vai te dar isso. E as pessoas se frustram, porque, na verdade, a vida aqui é um caminhar no deserto, é um desafio mesmo, são lutas que a gente vai enfrentar. E se você não souber muito claramente quem você é, você vai falhar. E aí, para terminar minha fala, Dom, eu vejo hoje uma migração das pessoas. Antigamente, a família era uma base para você definir quem você era. Antigamente, a religião era uma base, porque as pessoas tinham relacionamentos sólidos, elas se envolviam em comunidades de fé, tinham essa ligação forte, e hoje não tem mais. Então, onde que a pessoa vai? A pessoa começa a ser influenciada por uma série de coisas, ela começa a ser influenciada por pessoas no Instagram, pessoas que estão falando, né, que estão formando o conceito dela, e aí ela acaba caindo na terapia. E eu não sou contra de forma nenhuma, terapia, pelo contrário, a gente faz trabalhos integrados de aconselhamento bíblico com terapeutas que fazem um auxílio muito importante, mas aí a pessoa começa a reduzir a identidade dela a conceitos psiquiátricos, psicológicos. Você é ansioso, você é bipolar, você é depressivo. Sendo que, na verdade, isso seria mais um diagnóstico. E a pessoa vive a vida dela em função daquele diagnóstico. Ela se entrega, eu sou ansioso, é por isso. E, na verdade, Dom, eu particularmente entendo, à luz da palavra de Deus, que quem diz quem nós somos é o Senhor, tá? Se a gente precisar encontrar uma identidade, a gente vai encontrar em Deus. Mais uma vez, eu repito, não sou contra de forma nenhuma tratamentos psicológicos, psiquiátricos, nada. Mas eu entendo que há um exagero, há um excesso das pessoas de começarem a pensar que o diagnóstico terapêutico vai ser a identidade dela. Então ela se vê, o que eu sou? Eu sou um depressivo, eu sou um sem sentido, eu sou alguém que não tem nada para ver, eu sou um ansioso, então por isso que eu faço isso, por isso que eu tenho esse comportamento. E a gente vê que na verdade não. A gente vê que na verdade nós somos imagem de Deus, nós somos seres espirituais, nós temos perspectivas eternas, valores que transcendem, né, que passam dessa vida terrena, né, se eu posso dizer assim. Então, a nossa identidade não se resume num diagnóstico. É aí que eu queria chegar. Para mim, o grande problema dessa bagunça toda é um problema de identidade. Se você buscar no lugar errado, você vai se definir da forma errada e você não. E as pessoas vão começar a acreditar: você é o que você quiser, né? Você define a sua identidade. E não é assim. A sua identidade não está dentro de você. Não é olhando para dentro que você descobre quem você é, né? Que às vezes a terapia vai falar: a resposta está dentro de você. Não está dentro de você. Dentro de nós tem um caos enorme, né? A gente não tem resposta, a gente só tem dúvidas. A resposta está fora de nós. Fora de nós onde? Na minha perspectiva, ela se encontra na palavra de Deus. No Deus que me criou. O Deus que me criou, a imagem dele vai ser a melhor referência para que eu consiga me encontrar. Se eu sou a imagem dele, eu olho para ele e consigo perceber qual que é o modelo, o caminho, o padrão que ele estabeleceu para que eu viva com propósito nessa vida e nessa terra.
Bacana demais. Nós estamos chegando aí próximo do nosso final, mas antes de terminar, ainda um pouquinho sobre essa questão dessa resistência, né? Que a nossa juventude está com pouca resistência. Eu gosto muito de falar sobre resiliência. Eu passei, né, por situações na minha vida onde eu precisei ser bem resiliente. Eu desenvolvi isso na prática, né? No dia a dia, passando pelas situações. Sim, E é uma coisa que eu vejo que realmente é muito importante da gente tentar passar isso para os nossos filhos, passar para a geração que está vindo aí. E muitas vezes os pais não estão fazendo isso. Os pais estão trabalhando, estudando, querendo fazer uma pós, querendo fazer uma pós-doutorado, aí quer viajar para fora e tal. E vai que os meninos vão sobrevivendo na internet, né? Vai vivendo de série em série, de filme em filme, e aí eles vão ter como referência essas coisas que eles vão ouvir e ver no dia a dia. Eu costumo até dizer que você nunca vai encontrar a coisa certa no lugar errado. Então, se a sim. pessoa está procurando, vamos dizer, a pessoa tá naquela fase da vida que ela está, eu estou com muitos problemas e eu preciso de Deus na minha vida. Você acha que ela pode encontrar isso em todos os lugares ou ela tem que procurar no lugar certo? E se o lugar certo é dentro de uma religião ou não? Tá, eu acredito que há sim um lugar certo, tá? E esse lugar certo envolve vários detalhes, para a gente tentar ser mais Nós vamos objetivo aqui. O lugar certo, na minha perspectiva, é o lugar que vai me orientar na minha fé, com valores absolutos, reais e verdadeiros. No meu caso em questão, um lugar que ensine as escrituras, tanto, né, as escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, de forma saudável, que vai me orientar para a vida num discipulado. Tá? O discipulado é um aprendizado constante, só que às vezes, Dom, o desafio é porque a religião verdadeira, né, o evangelho, ele confronta, ele vai apontar as nossos problemas, né, as nossas maldades. E a própria Bíblia vai dizer, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo falando para Timóteo, fala, Timóteo, prega a palavra, anuncia esse evangelho, essa verdadeira religião, se a gente pode dizer assim, porque vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar essa verdade absoluta. Vai chegar um tempo em que as pessoas vão se cercar, e aí ele diz assim, eles vão se cercar de falsos ensinadores, de falsos ensinos, de ensinos enganosos, porque esses ensinos são agradáveis. Então, um bom sinal de que você está ouvindo a verdadeira religião, de que você está perto de encontrar Deus, é se esse evangelho, se essa mensagem está te ofendendo, né? Eu costumo dizer que o evangelho ofende a gente. Ele vai de encontro a, né? Ele vai de encontro a. Ele vai bater, né, de frente com tudo aquilo que o nosso coração é inclinado a buscar, para que a gente, então, se sujeite ao Senhor. Então, existe sim, existe um lugar, na minha perspectiva, onde a gente vai encontrar Deus de fato. É nesse lugar de confronto, é nesse lugar do anúncio do Evangelho, né, do anúncio da cruz, onde as pessoas muitas vezes preferem escapar, de onde as pessoas muitas vezes preferem desviar por conta de preferirem um discurso mais suave, um discurso mais agradável, né? Ah, não, você pode ficar do jeito que você está, vive sua vida de qualquer jeito. E o Evangelho não vai dizer isso. O Evangelho vai dizer que De mão aquele na que quer vir cabeça. após mim, né? Nas palavras de Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, se a gente está disposto a morrer, né? Se a gente está disposto a abrir mão dos nossos valores pessoais para poder ouvir o que Deus tem a dizer, a gente vai encontrar isso no caminho do Evangelho. Então, caminhando aqui para o nosso final, Andrei Medina, que não é de Medina, é lá de Tchotchó, que foi morar no Rio, aprendeu a falar as coisas e voltou para Belo Horizonte comendo pão de queijo. Eita. Gostei. Agora nós vamos pro finalzinho. Eu vou fazer umas perguntas, assim, pergunta-resposta, tipo um pinga-fogo, né? Certo. São coisas que eu acho que são importantes para quem quer conhecer melhor. Antes de terminar, eu já quero pedir o pessoal aí para curtir a página lá do Andrei. Vai lá no perfil dele, @Andrei Medina JR, Andrei Medina Júnior. Vai seguir o Andrei que você vai ganhar uns pontinhos bons na vida aí. Você vai ouvir boas palavras lá. Bacana, pessoal? Também convidar vocês para curtir a nossa página lá no YouTube, que é o Vida Inteligente na Fé. E por último, então, vamos lá, nosso pinga-fogo aqui. Andrei, uma pessoa importante na sua vida. Uma pessoa importante da minha vida é minha esposa. Um lugar, Um lugar, BH. Amo BH. um sonho. Dá um rolê bem prolongado
assim, passar uns bons dias dando um rolê pelos Estados Unidos. Ainda não consegui fazer isso. E, bom, sobre a nossa jornada agora, o que não levar na bagagem? Ah, eu acho que a murmuração. Murmuração é um negócio que atrapalha demais, faz a gente ver a vida de forma muito azeda. E o que não pode faltar nessa bagagem? Fé. A fé no lugar correto, como a gente conversou aqui. Numa escala de 0 a 10, qual a importância dessa fé na sua vida? 10. Numa escala de 9 a 10, como você avalia esse apresentador? É 11, né? Só tem nota Que é 9 a isso? 10. De 9 a 10 é boa. Essa foi Bacana boa, não. demais. Muito bom, Andrei. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O pessoal, eu deixei aí o link nos comentários com as duas matérias que a gente comentou aqui, né? Quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nossas redes sociais estão aí no Instagram, também lá no YouTube, no Vida Inteligente na Fé. Não deixe de entrar lá depois. Beleza, galera? Andrei, então, para despedir, quer deixar uma mensagem, pessoal? Dom, só agradecer mesmo, bate-papo, legal, conversa boa, incentivar para que você continue fazendo o seu trabalho, né, desenvolvendo aí gerando essas provocações, essas reflexões, né, que nos fazem pensar na maneira como a gente está vivendo, né, na maneira como a gente está conduzindo a nossa vida, quais são os nossos valores fundamentais. Então, assim, eu te parabenizar aí pelo trabalho, me colocar à disposição, tá bom? Nós estamos aí, sempre que de alguma forma a gente puder contribuir, servir de alguma forma, pode contar comigo, tá, meu irmão? Deus te abençoe muito, abençoe sua família e tamo junto. Abração aí para Beleza. todo mundo que também de alguma forma acompanhou aqui, gastou um tempinho com a gente. Privilégio poder falar, compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Beleza demais. Obrigado, Andrei. Obrigado aí para todos que entraram, que acompanharam a nossa live. Que Deus abençoe e o Eterno continue nos ajudando a superar as nossas tantas dificuldades, né? Principalmente nesses dias tão difíceis que a gente está passando, para que a gente possa ter um futuro melhor e principalmente deixar um legado aí, né, para quem tá vindo aí depois da gente. Eu já tô de barba branca, o André ainda tá novo, ainda tem uma caminhada longa. Eu desejo tudo de bom para ele, para a família, lá para a Amém. igreja. Que Deus abençoe os outros pastores lá também. Né? Deixo aqui o meu abraço para todo mundo, para todos que participaram. Gente, valeu demais, muito obrigado. Um grande abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Até mais, gente.